A Europa acabou de proibir uma substância que é usada em unhas em gel. Eu vou dar uma olhada aqui numa reportagem, vou ler essa reportagem e depois eu vou comentar um pouco ela. Fim das unhas em gel, a polêmica proibição do TPO na Europa. A União Europeia bane ingrediente de unhas em gel por risco reprodutivo e cancerígeno, mas o efeito em humanos ainda é incerto. Fazer as unhas na Europa pode se tornar um dilema, isso porque desde o primeiro dia de setembro o Conselho Europeu proibiu o TPO, óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina, um dos principais ingredientes usados na técnica conhecida como unhas em gel. A medida, no entanto, leva a questionamentos. A restrição se baseia apenas em testes animais e, segundo especialistas consultados, ainda não existem evidências sólidas de risco para quem usa o gel ocasionalmente. O TPO funciona como um fotoiniciador. Em contato com a luz UV ou LED, ele endurece o gel e transforma o que era líquido numa camada sólida que é resistente. É basicamente o ingrediente mágico por trás da tamanha durabilidade do procedimento. No entanto, desde o 1º de setembro, o Conselho Europeu proibiu o uso da substância em produtos de beleza sem exceções ou prazos para venda. Isso significa que cosméticos com TPO não podem ser mais distribuídos e salões que ainda possuem o composto em estoque devem se desfazer deles imediatamente. E por que foi proibido? A decisão se baseia em estudos com roedores que mostraram que em doses elevadas o TPO pode causar alterações na fertilidade, danos aos órgãos reprodutivos e efeitos mutagênicos e cancerígenos. Com isso, a substância foi classificada como CMR, cancerígena, mutagênica e tóxica para a reprodução. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque acaba sendo uma tendência que está crescendo cada vez mais em relação a produtos. E é curioso, toda vez que a gente tem uma entidade, um grupo de pessoas que decide proibir algum ingrediente, chama muito a atenção, porque a primeira coisa que a gente pode pensar é que alguém apresentou um problema. Por exemplo, a gente está falando aqui em unhas em gel. Significa que alguém que faz unhas em gel teve um câncer ali na região da mão, na região das unhas, teve algum outro câncer que aconteceu mais em pessoas com unhas em gel? Não, não teve. E isso acaba sendo uma coisa que eu acho meio desconfortável e tá crescendo muito por aí, que é essa ideia de pensar em teoria, em possíveis efeitos ruins, ainda mais quando a gente considera a diferença que nós temos entre um produto usado no dia a dia, na região das unhas, durante um certo momento ali quando tá fazendo as unhas em gel, com um ratinho num laboratório comendo numa quantidade gigantesca. Porque vamos pensar o seguinte, eles pegam esses estudos com ratos e dão para os ratos comer uma grande quantidade para poder ver o que acontece quando come uma quantidade muito grande. Já fizeram isso com protetor solar, por exemplo. Pegaram uma quantidade em protetor solar que seria mais ou menos 1.000 a 10.000 vezes o que a gente tem contato com a pele e deram para um rato comer. Dá para notar que existe uma diferença de você comer, o seu corpo absorver aquilo pelo intestino, de passar na pele, né? Assim como, imagino que dê para notar que tem uma diferença entre um ratinho comer uma quantidade gigantesca e passar em cima da unha, naqueles momentos que a pessoa vai ali e vai fazer aquela ativação da esmaltação da unha em gel. É uma diferença gigantesca. E aí eles colocam a ideia de que a gente não sabe se numa micro quantidade ao longo de toda a vida isso poderia gerar um problema, aí eles decidem banir totalmente. Isso acaba gerando muito pânico nas pessoas, principalmente quem já fez no passado, ou até o fato que aqui no Brasil ainda tem. Provavelmente o Brasil vai acabar banindo também, porque isso vai gerar muita repercussão, e aí no meio da repercussão ninguém quer se incomodar, porque quando a gente fala em câncer, é um assunto muito sério, as pessoas sofrem muito, é uma doença muito grave, então é claro que ninguém vai aceitar alguma coisa que tem risco de câncer. Só que é difícil de passar isso, principalmente para pessoas que não são da área, que é muito diferente você dar aquilo pro ratinho comer numa quantidade gigante que tá passando em cima da unha, que já é uma localização que não entra muito na nossa pele, não entra muito na nossa circulação sanguínea. A pele já tem todas as barreiras de proteção. Dá bastante trabalho fazer produtos para realmente entrar pela pele, que nem aqueles hormônios que tem em gel ou transdérmico, que são feitos para passar em locais que a pele é mais fina. É bem chato de fazer, dá muito trabalho para eles conseguirem entrar, inclusive eles entram de uma maneira meio caótica até. E aí, se a gente pega em unha, é pior ainda você conseguir fazer aquilo penetrar. Então existe uma diferença muito grande de você dar pro ratinho comer numa grande quantidade, que primeiro vai passar pela boca, pelo estômago, vai chegar lá no intestino, vai ser absorvido, vai ficar passando pelo corpo até sair, você ir lá fazer a unha em gel. Não sei quantas vezes as pessoas fazem, mas pode ser a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30 dias. E aí naquele momento final, tá aquilo ali em cima da unha, colocou dentro da cabine com a luz reage e fica duro. O tempo que tá em contato ali é muito curto e depois ela já ficou endurecida e ficou parada ali. Aquilo não foi feito para penetrar dentro da unha. Eles estão tirando pela uma questão de segurança, porque a gente tá cada vez mais pensando em segurança. Mas sinceramente isso nem de longe, remotamente me preocuparia em relação a risco de câncer ou ter algum problema. Então se você já fez esmaltação em unha gel ou até faz atualmente, fica tranquila. No
fim das contas isso aqui é mais um cuidado. Nós estamos tendo vários excessos de cuidado e as pessoas acabam ficando muito angustiadas. E eu sei que muitas pessoas não gostam das expressões que usam nessa reportagem, como por exemplo, falam no momento ali que ainda falta comprovação científica, faltam estudos em humanos, e algumas pessoas podem pensar, mas a ciência não vai querer comprovar isso, vai querer que as pessoas continuem fazendo esmaltação em gel. E eu acho legal porque quando a gente fala de protetor solar, tem toda aquela conspiração que querem que as pessoas usem protetor solar para que elas não peguem sol, para que elas fiquem sem vitamina D, o que é uma grande bobagem, porque protetor solar protege do sol e o sol causa câncer. Eu quero ver quem é que vai criar alguma conspiração dizendo que querem que tenha unha em gel. Então a conspiração aqui acaba ficando um pouco mais engraçada. Querem que as mulheres botem gel na unha e fiquem com a unha com gel ali. Já não tem tanta conspiração assim, né? Eu espero que não, mas vai que apareça por aí. Mas de qualquer maneira, isso aqui não me preocuparia, porque realmente é até difícil deixar claro a diferença que é você dar para um ratinho comendo uma quantidade grande e passar uma quantidade bem pequenininha em cima das unhas. Provavelmente vão acabar tirando aqui do Brasil para não se incomodar, mas tem outras substâncias e isso não significa esmaltação em gel de forma geral. É só essa substância aqui e foram aquelas pessoas lá na Europa. O problema é que daí espalha pela internet e todo mundo entra em pânico. Na prática, o que a gente mais vê no dia a dia de problemas com esmaltação de gel é muitas vezes dermatite de contato, que pode acontecer até com os metacrilatos, algumas substâncias sintéticas que colocam ali que podem dar reação tanto nas unhas e tem algumas pessoas que tem até na região das pálpebras. Então isso sim é uma coisa que a gente vê e até tem pessoas que não tem no início e tem depois ao longo do tempo. Então o receio que tem que ter quando vai fazer essa esmaltação de gel ou até outros procedimentos de unhas é se a pessoa vai ter uma alergia, porque a alergia realmente acontece e pode até deixar sequela se for muito grave. Agora, reforçar esse receio com uma substância numa quantidade muito pequena, baseado em estudos de ratos, sinceramente, eu acho um absurdo. Eu sei que tem muito colega meu por aí que vai usar isso pra viralizar na internet, vai dizer, olha esse perigo gigante, avise as pessoas, porque as pessoas sabem que medo chama atenção e medo ganha confiança, mas quem segue o canal aqui há mais tempo sabe que eu não gosto de usar isso. Eu não gosto de usar medos que eu particularmente não teria pra assustar as pessoas, e eu sinceramente não teria medo nenhum disso, assim como eu não tenho medo nenhum de qualquer protetor solar e eu uso protetor solar no dia a dia. Até a próxima.